Olá, gente! Iremos abordar o capítulo 2, no qual vai falar sobre a introdução às ciências ambientais. Me chamo Wesley Shanky. Meu nome é Ingrid Vitória. Meu nome é Guilherme Jesus. Bom, desde o surgimento das primeiras formas de vida na Terra, o planeta sofre diversas alterações. A evolução biológica é responsável pelas alterações ocorridas na estrutura do planeta. Porque o surgimento da espécie humana é considerado o marco inicial da degradação ambiental, o que tem o Homo sapiens sapiens de especial, que o torna apto a sobreviver em todas as regiões da Terra, fazendo dele o maior poluente dos seres vivos. A melhor resposta é que eles são dotados de juízo, raciocínio e poder de abstração. Além disso, ele também é capaz de adaptar tal região à sua sobrevivência. Pode-se dizer que não há, nos dias de hoje, regiões na Terra em que ele não possa habitar. Estudos afirmam que as necessidades básicas da humanidade, atual e do futuro, exigem e exigirá a utilização dos recursos ambientais, causando alterações nos ecossistemas, fazendo-nos a considerar a água, o ar e o solo não apenas como componentes da biosfera que suportam determinada biota, mas como recursos que devem ser explorados, respeitando sua capacidade de suporte e aspectos. O recurso natural água. A água é, sem dúvida alguma, um dos recursos mais preciosos do nosso planeta. Cerca de 71% da superfície da Terra é composta por água no estado líquido, sendo que mais de 95% dela encontra-se nos oceanos, na forma de água salgada. Apesar dessa imensa quantidade, o planeta dispõe apenas de uma pequena porcentagem desse recurso, que pode ser considerada potável, ou seja, pronta para o consumo humano. Logo abaixo, podemos ver um pequeno resumo da disponibilidade da água no planeta. Os oceanos possuem 97,5% e apenas 2,5% de água doce. Do que consideramos água doce, podemos fazer a seguinte distribuição. Aquíferos, 29,7%. Calotas polares, 68,9%. Rios e lagos, 0,5%. Outros reservatórios, como por exemplo as nuvens, 0,9%. Aliás, antes de chegar nas torneiras, a água passa por um longo caminho. Primeiramente, ela é captada de rios ou represas, com a utilização de bombas muito potentes. Ela é direcionada a uma estação de tratamento. A partir daí, várias etapas físico-químicas e biológicas são realizadas. Inicialmente, são feitas filtrações, para retirar qualquer tipo de materiais maiores. Depois são adicionadas substâncias químicas que reagem aos produtos, que arrastam outras partículas menores de impurezas para o fundo do tanque. Processo conhecido por floculação. Por decantação, a água passa para um outro tanque, já praticamente sem partículas sólidas. Novas filtrações são realizadas e, por fim, ocorre a adição de cloro, como ação germicida e bactericida, e fluoreto de sódio, no intuito de prevenir as cáries nos dentes. Recentemente, devido ao grande crescimento populacional, diversas campanhas são realizadas com o intuito de se economizar a água. Uma das técnicas mais discutidas atualmente é a possibilidade de se realizar a desalinização. Em alguns países já trabalham com essa realidade. Outros métodos, talvez nunca pensados no passado, já são discutidos e estudados, como é o caso do aproveitamento da água que se encontra na forma de vapor na atmosfera. O vapor da água é originário da evaporação da água do mar, dos rios e dos lagos. Por ser menos denso do que o ar, ele sobe e forma as nuvens. Quando há ocorrência de temperaturas mais baixas, esse vapor se condensa, formando gotículas que precipitam na forma de chuva. A parte que não é aproveitada pelas plantas volta para os rios e lagos, ou ajudam a formar os lençóis de águas subterrâneas. Todo esse processo é chamado de ciclo hidrológico. Autodepuração natural. Na água e no solo, a autolimpeza, também chamada de autodepuração, é um fenômeno natural e que ocorre todas as vezes que algum contaminante biodegradável entra em contato com o solo ou com a água. O processo de autodepuração dependerá da quantidade de contaminante despejado no meio ambiente. No ar, a autolimpeza ocorre através das reações químicas entre os contaminantes e os gases já existentes, e com a colaboração da flora, que é através da foto e da quimiossíntese. Atualmente, o volume de contaminantes biodegradáveis e a existência de contaminantes não biodegradáveis está maior do que a capacidade desses meios os absorverem. O solo, além de sofrer com a contaminação, é prejudicado pela agricultura em alta escala, que retira seus nutrientes sem dar tempo de recuperação.
e outras práticas que levam ao seu empobrecimento e salinização, levando ao abandono de grandes áreas, que por consequência se tornaram improdutivas. O ar recebe diariamente toneladas de dióxido de carbono e outros gases causadores do efeito estufa e agravantes de doenças respiratórias. A melhoria da qualidade desses meios se dá através das práticas legais punitivas, que obrigam os poluidores a recuperarem as áreas contaminadas e da educação de todos os setores. A água como veículo de doenças. A classificação das águas quanto à qualidade são: água potável, denominada aquela que não tem micróbios patogênicos nem substâncias químicas além dos limites de tolerância e não é desagradável pelo seu aspecto, a quaisquer dos nossos sentidos, visão, olfato, tato ou paladar. A água poluída é aquela que contém substâncias que modificam suas características e a tornam imprópria para o consumo. A água contaminada é a que contém micróbios patogênicos ou substâncias venenosas. Risco de doenças através do uso da água. A água contaminada pode de várias maneiras prejudicar a saúde das pessoas, quaisquer que sejam. Através da ingestão direta, na ingestão de alimentos, pelo seu uso na higiene pessoal e no lazer, na agricultura e na indústria. Os riscos relacionados com a água podem ser distribuídos em duas categorias principais: riscos relacionados com a ingestão de água contaminada por agentes biológicos, como os vírus, bactérias e parasitas, ou através de contato direto ou por meio de insetos vetores que necessitam da água em seu ciclo biológico. Riscos derivados de poluentes químicos e radioativos, geralmente em frente de esgotos industriais. Agentes de doença. Os principais agentes biológicos encontrados nas águas contaminadas são os parasitas, as bactérias patogênicas e os vírus. Parasitas são animais unicelulares que se alimentam do sangue de outro. Nascem, crescem e reproduzem em outros corpos organizados. Em geral, são protozoários, vermes ou fungos. Aumento dos níveis de nutrientes na água. Eutrofização. Eutrofização é o processo de poluição de corpos d'água, como rios e lagos, que acabam adquirindo uma coloração turva, ficando com níveis baixíssimos de oxigênio dissolvido na água. Isso provoca a morte de diversas espécies animais e vegetais, e tem um altíssimo impacto para os ecossistemas aquáticos. O problema da eutrofização tem como ponto de partida o acúmulo de nutrientes dissolvidos na água. Corpos d'água naturais possuem baixos níveis de nutrientes dissolvidos, limitando o desenvolvimento de produtores, especialmente as algas. A cadeia trófica, dessa forma, mantém-se equilibrada. Algas, cianobactérias e animais que vivem próximos à superfície da água têm, portanto, seu crescimento limitado. Dessa forma, a luz vinda do sol consegue atingir as partes mais fundas dos corpos d'água, e as plantas que ali vivem conseguem realizar fotossíntese. O oxigênio da fotossíntese é dissolvido na água, fazendo com que os animais ali viventes tenham à disposição uma boa quantidade de gás disponível. Deve-se lembrar que o oxigênio atmosférico demora a se dissolver na água, e o oxigênio liberado como produtos da fotossíntese de algas e cianobactérias em geral vai para a atmosfera. Dessa forma, não constituem uma fonte abundante desse gás para os animais aquáticos. São as plantas enraizadas em geral as responsáveis pela oxigenação de rios e lagos. Com o aumento da disponibilidade de nutrientes, temos um aumento considerável no número de algas e cianobactérias. No primeiro momento, há mais alimento disponível para os heterótrofos, mas há pouca troca de gases entre o corpo d'água e a atmosfera, ocasionando uma baixa oxigenação da água. A maior quantidade de algas na superfície também diminui a passagem de luz para as plantas enraizadas que realizam fotossíntese, dificultando seu crescimento. Existem muitas formas de se tentar resolver esse problema, atacando a causa, ou seja, tomando medidas sanitárias para que uma pequena quantidade de nutrientes chegue em água, ou atacando a consequência, ou seja, as próprias algas. Pode-se tentar eliminá-las de diversas formas, porém é um processo demorado e nem sempre com resultados eficientes. Nossos corpos d'água, portanto, devem receber especial atenção para que o ecossistema aquático inteiro não deixe de existir. O ser humano degrada, o ser humano busca a recuperação. A necessidade de um ambiente preservado é essencial para a manutenção e qualidade de vida. Todos temos o direito de viver em um local que não esteja poluído nem degradado, e de exigir que nossas águas sejam potáveis, que nosso ar seja limpo, que nosso solo esteja conservado e que todas as formas de vida sejam preservadas. Não só pelo patrimônio genético que abrigam, mas pelo simples fato de serem formas vivas.
Muitas das atividades humanas causam mudanças tão intensas e tão rápidas que os mecanismos naturais não conseguem neutralizar a tempo de seus efeitos nocivos. Um dos exemplos dessas atividades mais prejudiciais à natureza é o desmatamento, que tem como principais consequências a degradação do solo, destruição de espécies e enchentes, consequências do aquecimento global. Ainda assim, o homem insiste em degradar a natureza, mesmo vendo que o resultado é catastrófico. Sendo assim, podemos tomar determinadas medidas para isso, não desperdiçando água, economizando energia, separando lixo, não jogando lixo nas ruas, reaproveitando, não comprar animais silvestres e evitar o uso de produtos descartáveis e sacolas plásticas. O recurso natural ar. O ar é um recurso natural que é composto por diferentes tipos de gases, como o oxigênio, que é essencial e indispensável para a vida, pois necessitamos dele para podermos respirar, abastecendo assim o nosso corpo de quantidades que são necessárias para o seu funcionamento. A vida na Terra não existiria sem o ar, ele é importantíssimo. Os grandes números de quantidades de poluição causadas pelo homem têm prejudicado muito a qualidade do ar que todos nós respiramos. Por essa razão é comum vermos muitas pessoas com grandes problemas de respiração. O grande excesso de poluição de ar tem causado o efeito estufa, que vem provocando derretimento das geleiras. Efeitos da poluição do ar. A poluição do ar manifesta-se de diversas formas. Um exemplo é como a poluição atmosférica afeta materiais pela abrasão provocada por partículas sólidas transportadas pelo ar e pelo ataque químico, que provocam o escurecimento da prata por causa da ação do gás sulfúrico. A poluição do ar afeta ainda mais os vegetais, pois alguns poluentes podem penetrar diretamente nas células, outros chegam rapidamente até o solo com as chuvas, fazendo com que as raízes absorvam tal substância. Com relação aos animais, esses efeitos são medidos através de índices de mortalidade, morbidade e teste de toxicidade em laboratórios. Os principais impactos ao meio ambiente são a redução da camada de ozônio, o efeito estufa e a precipitação da chuva ácida. É de fundamental importância que os níveis de poluentes sejam constantemente monitorados a fim de evitar o agravamento de quadros da poluição. A criação de leis severas para tratar da eliminação de poluentes e a conscientização da população sobre a importância de evitar o lançamento de substâncias trans podem mudar o triste quadro que vivemos atualmente. A redução da camada de ozônio. A destruição da camada de ozônio é um dos mais severos problemas ambientais da nossa era, e durante algum tempo foi muito citada na imprensa. Sua destruição, ainda que parcial, diminui a resistência natural que oferece a passagem dos raios solares nocivos à saúde de homens, animais e plantas. As consequências mais citadas seriam câncer de pele, problemas oculares, diminuição da capacidade imunológica, entre outros. A camada de ozônio. A ozonosfera se localiza na estratosfera. Cerca de 90% de ozônio atmosférico está nesta camada, entre 16 a 30 km de altitude, cerca de 20 km de espessura. Os gases na ozonosfera são tão rarefeitos que, se os compromissemos a pressão atmosférica ao nível do mar, sua espessura não seria maior que alguns milímetros. Este gás é produzido nas baixas latitudes, migrando diretamente para as altas latitudes. As radiações eletromagnéticas emitidas pelo Sol trazem energia para a Terra, entre as quais a radiação infravermelha, a luz visível e um misto de radiações e partículas, muitas destas nocivas. Grande parte da energia solar é absorvida e remetida pela atmosfera. Se chegasse em sua totalidade à superfície do planeta, esterilizaria. A ozonosfera é uma das principais barreiras que nos protegem dos raios ultravioletas. O ozônio deixa passar apenas uma pequena faixa dos raios ultravioleta. Esta é benéfica. O efeito estufa. O efeito estufa é a manutenção da Terra para manter sua temperatura estável, onde alguns gases presentes na atmosfera liberam raios infravermelhos sobre a Terra. Parte deles ficam retidos e parte dessa radiação volta para o espaço. O efeito estufa é entendido como a elevação da temperatura, tendo como principal causador o gás carbônico, que é resultante da combustão do carvão, petróleo e madeira. É um efeito semelhante ao dos vidros fechados de um carro exposto ao sol, pois o vidro permite a passagem de raios solares, fazendo com que seja acumulado o calor no interior do veículo. A principal consequência desse fenômeno é a alteração do clima, o que acaba favorecendo a ocorrência de furacões, tempestades, terremotos e até degelo das calotas polares. A chuva ácida.
A chuva ácida é um fenômeno que ocorre quando óxidos de enxofre e de nitrogênio lançados na atmosfera pela poluição das chuvas lhe geram ácidos. O principal fator que causa chuva ácida é a poluição, através da queima de combustíveis fósseis em indústrias e automóveis. A preocupação relacionada com a ocorrência das chuvas ácidas ocorre porque ela causa vários estragos ambientais, trazendo problemas para as plantas, destruindo folhas e galhos das árvores, para o solo, provocando a sua alteração química, para águas de rios e lagos, levando à morte de peixes, contaminando também as águas subterrâneas, além de estar relacionado com o surgimento de doenças respiratórias. O controle da poluição do ar. De modo geral, várias medidas podem ser empregadas, pois elas estão ligadas ao planejamento territorial, podendo exigir mudanças de fontes ou receptores para um local mais adequado. O natural solo. O solo é o meio mais importante para o desenvolvimento de todas as plantas. Possui um papel muito importante para a produção de biomassa. Ele também desempenha funções ecológicas. O solo também serve como regulador dos ciclos biogeoquímicos e do ciclo hidrológico, reserva genética de biodiversidade e é o meio natural para a reciclagem dos compostos orgânicos. Usos do solo. O solo é feito através de um conjunto de atividades, processos individuais de produção e reprodução de uma sociedade ou sobre uma aglomeração urbana, assentados sobre localizações individualizadas com seus padrões ou tipos de assentamento do ponto de vista da regulação espacial. As leis de uso do solo são essencialmente empíricas e variam segundo a sociedade e o estágio de desenvolvimento, e visam evitar os piores efeitos da anarquia do mercado. Juntamente com a construção de infraestruturas, constituem os principais meios de intervenção do Estado na organização espacial, mediante o planejamento urbano. Alguns exemplos feitos com o uso do solo, podendo ser usado com ocupação tribal, causando pouco impacto ao recurso natural, pois os indígenas têm o hábito de mudar constantemente o local de suas habitações, possibilitando a recuperação rápida do solo, diferente-se da ocupação urbana, pois a construção de cidades leva ao desmatamento, à impermeabilização do solo e à canalização de rios e córregos, alterações no regime da bacia. A ocupação industrial causa poluição de água, do ar e do solo, pois o mesmo é utilizado como receptor de resíduos líquidos e sólidos. Sanitários. O lixo ou resíduos sólidos que produzimos em nossa casa, no nosso trabalho, em nossa escola ou em qualquer outro local, polui o meio ambiente e agrava consideravelmente os aterros sanitários do país. Isso quando as cidades possuem um aterro sanitário, pois muitas possuem apenas um depósito a céu aberto onde as pessoas, que do seu lixo retiram seu sustento, podem se contaminar com doenças. O aterro sanitário é um espaço destinado à deposição final de resíduos sólidos gerados pela atividade humana. São provenientes de residências, indústrias, hospitais, construções e consiste em camadas alternadas de lixo e terra que evita mau cheiro e a proliferação de animais. Um aterro segue princípios da engenharia de confinar resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume possível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão da jornada de trabalho ou intervalos menores se necessário. Deve ser impermeabilizado e possuir acesso restrito, ter a quantidade de lixo controlada e conhecer que tipos de resíduos estão sendo depositados. Na maioria, os aterros sanitários são construídos em locais afastados das cidades em razão do mau cheiro e da possibilidade de contaminação do solo e das águas subterrâneas. Essa contaminação pode ocorrer por infiltração do chorume ou percolado, líquidos contendo componentes tóxicos que fluem do lixo para o solo e corpos d'água. Existem normas que regulam a implantação dos aterros, e uma dessas regras é a implantação de mantas impermeabilizantes que evitam a infiltração. É necessário também que haja retirada desse líquido por sistema de drenagem eficiente, com posterior tratamento dos efluentes sem que agrida o meio ambiente. Gases também são liberados e podem ser aproveitados como combustíveis, o que pode trazer benefícios financeiros. A compostagem é um processo biológico durante o qual os micro-organismos transformam a matéria orgânica no material semelhante ao do solo. Este serve para melhorar a sua estrutura e para fertilizá-lo, atuando como adubo. Como podemos ver na imagem, ela faz o processo da compostagem. O alimento que digerimos, aí a gente pega esse alimento, os restos de alimento, aí coloca numa pilha de compostagem no recipiente,
Logo depois a gente coloca no composto orgânico para finalmente fertilizar o solo. Exposição do lixo ao céu aberto. O lixo disposto ao céu aberto constitui sérios problemas de saúde pública, pois propicia desenvolvimento de vetores como astrópodes e roedores, transmitindo algumas doenças como leptospirose e peste bubônica. Além do mais, o lixo disposto sem proteção apresenta o teor de umidade e matéria elevada, causando doenças que podem chegar ao ser humano por via direta ou indireta. Extrativismo. O que é extrativismo? Extrativismo é o termo utilizado para representar o ato da retirada de todo o tipo de material da natureza para fins comerciais, pessoais ou industriais. O extrativismo é uma atividade que causa grande impacto no solo, tanto o extrativismo por explosão como por escavação. Podem causar fortes alterações na estrutura do solo, facilitando então a erosão e a perda da fertilidade. Existem vários tipos de extrativismo, sendo os mais comuns extrativismo vegetal, extrativismo mineral e extrativismo animal. Agricultura e pecuária. O que é a agricultura? A agricultura é a lavoura ou cultivo da terra. Inclui todos os trabalhos relacionados com o tratamento do solo e a plantação de vegetais. As atividades agrícolas destinam-se à produção de alimentos e à obtenção de verduras, frutas, hortaliças e cereais. O que vem a ser a pecuária? Pecuária corresponde a qualquer atividade ligada à criação de gado. Portanto, fazem parte da pecuária a criação de bois, porcos, aves, cavalo, ovelha, coelho, búfalo, entre outros. A agricultura e a pecuária causam prejuízos ecológicos. Vários trabalhos mostram que a remoção da cobertura vegetal natural altera bastante a estrutura do solo, por conta do impacto da chuva que é bem maior. Sendo assim, abre-se grandes fendas, fazendo que a água sem filtro que carregue consigo nutriente dissolvido, sendo assim na fertilidade do solo. Vale lembrar que o uso do solo para a agricultura implica muitas das vezes o estabelecimento de monocultura, tornando o ecossistema pobre em diversidade de espécie vegetal e reduzindo o número de outras espécies predadoras, que controlam o crescimento de espécies nativas, pragas. Para que haja o controle dessas pragas, são aplicados agrotóxicos. Embora muito seja proibido, porém no Brasil muitos são utilizados e aplicados por pessoas sem a menor noção do risco que representam à saúde e sem utilizar nenhum tipo de proteção. Portanto, o uso do solo deve ser feito de maneira que atinja o máximo de sua potencialidade, através de pesquisa. As cidades. A urbanização e a intervenção humana, que causa grande impacto no meio natural, nos ecossistemas que não sofrem alteração pelo ser humano, ocorre uma perfeita troca de energia entre seus componentes. Vivos ou não, já nos centros urbanos ocorre uma alteração total nesse equilíbrio. Sendo assim, torna-se possível estabelecer interessante analogia entre os ambientes natural e urbano, pois ambos apresentam seu equilíbrio baseado em sua produção e seu consumo. No ambiente natural, representado pela fotossíntese e respiração, e no ambiente urbano, é representado pela importação de alimentos das zonas rurais e a geração de energia artificial. Esses desequilíbrios geralmente são fontes de alterações estruturais irreversíveis, que diminuem a qualidade da vida. O problema da habitação. Segundo a OMS, uma boa qualidade de habitação é o método utilizado para a aferição nos níveis de qualidade de vida da população humana. Alguns dos principais aspectos são estrutura na habitação, grau de abastecimento de água com relação à quantidade e qualidade, qualidade da área em que se localiza a habitação. Os resíduos. A matéria orgânica é muito importante, porém apresenta um aumento gradativo na proporção de papel. Como a matéria orgânica é muito importante, a compostagem é uma alternativa válida. Na cidade de São Paulo, eles utilizam a distribuição dos resíduos
nos seguintes tópicos: domiciliar, coletados nas residências, varrição resultante de serviços de logradouros públicos, hospitalar ou serviços provenientes de áreas hospitalar, feiras e mercados, resíduos da limpeza de ruas, de feiras e mercado, particulares, resíduos não tóxicos ou perigosos com volume de até 100 litros dia. Após esse circuito, o lixo é transportado para a destinação final do tratamento na habitação. Essa é uma alternativa para que as outras cidades possam estar fazendo e assim aproveitamento dos resíduos tóxicos, dos resíduos. Então, gente, esse foi o nosso trabalho.